no Evangelho segundo escreveu Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, amém? Amém. O tema desta palavra nesta noite para a tua vida é o que acontece no deserto e o que acontece depois do deserto. Amém? Amém. Glória a Deus. Mateus 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na porta mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Amém? Podeis aceitar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando orava ao Senhor e pedia a Ele uma palavra para trazer nesta noite para as nossas vidas, porque todo aquele que prega sabe que nós temos, porque nós lemos, nós temos uma palavra vinda da nossa parte, mas quando a palavra vem de nós, ela não faz o mesmo efeito que ela faz quando é Deus que fala conosco e quando é Ele que diz: o tema é esse, o texto é esse, e o que tu vais dizer para a minha igreja é isso. Então, quando orava e pedia ao Senhor, o Senhor falou para mim: depois do deserto. Depois do deserto. E eu disse: Senhor, eu graças te dou, porque eu ainda estou no deserto. E eu quero saber o que vem para mim depois que eu passar por esse deserto. E o que é o deserto na realidade? O que é o deserto na sua vida? O que é o deserto na minha vida? O que é o deserto para qualquer uma outra pessoa? E aí eu fui dar uma procurada para poder explicar para você o que é o deserto. Porque muitas vezes nós dizemos: estamos na prova. Sim, eu estou na prova, mas o que é a prova? A prova é uma dificuldade que eu estou passando, algo que tem na minha vida, que eu, com as minhas próprias forças, com o meu entendimento, com a minha inteligência, com a minha capacidade, com a minha disponibilidade, eu não consigo sair dessa situação. Isso é uma situação de prova. Mas o que é o deserto? E eu buscando, eu vou dizer para você o que é o deserto geograficamente. De acordo com a geografia, quando a gente estuda, o que é o deserto? O deserto é um lugar seco, é um lugar com pouca água, pouca chuva. Nesse lugar, no deserto, geograficamente falando, durante o dia, a temperatura é extremamente alta, é quente demais. Quente que você, por incrível que pareça, vai precisar usar roupas para proteger a sua pele da quentura do sol. Só que quando é durante a noite, o
poucas árvores ou quase nenhuma, onde você não encontra água ou pouca água ou quase nenhuma, a chuva é escassa, quase não tem animais, são poucos aqueles que conseguem se adaptar a esse espaço geográfico. Isso é o deserto. Totalmente diferente de um lugar verde, cheio de água, de pastagem, onde você vê animais belos, onde você chega, vê aquela paisagem linda, você se sente bem. O deserto não é assim. Para o ser humano, o que seria morar no deserto? Será que a gente pode morar no deserto? Para nós, seres humanos, é um lugar de poucas condições. Existem pessoas que moram em desertos? Existem. Mas é um lugar onde tem poucas condições. No deserto não se planta, porque se plantar não se colhe. No deserto você não encontra uma árvore frutífera. No deserto você não encontra grama. No deserto você não encontra jardins, não encontra flores. Para o ser humano, o deserto é um lugar que não é para ele bom de habitar. Agora, espiritualmente, que é o que eu quero falar para você nesta noite, o que é o deserto? O que é o deserto para um crente que busca Deus, para um crente que ora, para um crente que tem intimidade com Deus? O que é o deserto? Espiritualmente falando, deserto é um lugar onde coisas sobrenaturais acontecem. Quero dizer para você nesta noite, liberar uma palavra de bênção para a tua vida. Se tu estás no deserto, te prepara, porque Deus fará coisas sobrenaturais sobre a tua vida, porque deserto, espiritualmente falando, na vida do crente, é lugar de ver o sobrenatural de Deus. Glória a Jesus. O deserto para o crente também é um lugar chamado de escola de Deus. É no deserto onde o crente aprende. Aprende o quê, irmã? Aprende a orar, aprende a jejuar, aprende a chorar, aprende a clamar, aprende a ouvir a voz de Deus e aprende também a obedecer a ordem do Senhor. Deserto é lugar chamado também escola de Deus para a vida do crente. Aleluia. Quando você vê um crente no deserto, um servo de Deus no deserto, pode ter a certeza que ele está sendo tratado por Deus. Ele está numa prova e Deus quer aprová-lo para que ele receba as vitórias que Deus tem depois do deserto. Deserto é um lugar onde a nossa fé é provada. Quando Deus diz para Abraão: Abraão, dá-me o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, sacrifica ele para mim. Deus disse a Abraão: vai até o lugar que eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abraão caminhou, ele andou no deserto. Enquanto ele caminhava por aquele espaço até chegar ao monte que Deus havia determinado, foi um deserto que Abraão passou, onde Deus provou a fé de Abraão. E nós sabemos que quando Abraão chegou no auge da sua situação, no limite da sua fé, Deus proveu a Abraão aquilo que Abraão precisava. Quando você chegar no limite da sua fé, Deus vai prover para você o que você precisa, porque deserto também é lugar de provisão de Deus. Glória a Deus. Deserto é o lugar onde nós somos provados e preparados para a obra. A Bíblia diz que Jesus fala a respeito de um homem chamado João Batista, que dos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. E a palavra do Senhor diz em Isaías, que Isaías diz: voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos, preparai os caminhos. E Isaías estava falando acerca de João Batista. E a Bíblia diz que João Batista estava no deserto pregando a palavra de Deus. O alimento de João era gafanhotos e mel silvestre. Por mais difícil que a tua vida esteja nesse deserto, com certeza você não está comendo gafanhoto. Com certeza você não está dependendo de mel silvestre. Você está numa prova, está
deserto, você aprende quanto é importante conhecer a palavra do Senhor. E eu não digo de ter a Bíblia em suas mãos. Não, eu estou no deserto, eu tenho a Bíblia. Não, irmão, muitas vezes a Bíblia pode não estar em tuas mãos. Por isso que a palavra do Senhor tem que estar em teu coração. Quando Jesus estava no deserto, conforme nós lemos nesta noite, Jesus não estava com a Bíblia lá aberta. Jesus estava com a palavra no seu coração. Que quando o inimigo chega para tentá-lo, para prová-lo, para que ele viesse a retroceder da obra que Deus tinha para a vida dele, Jesus usou a palavra, não porque ele tinha a Bíblia nas mãos, mas porque a palavra de Deus estava dentro do coração dele. Eu quero dizer para você nesta noite que a palavra do Senhor tem que estar dentro do teu coração, porque quando tu estiveres na prova, é a palavra do Senhor que vai trazer vida para você, que vai ser alimento para a tua vida. Então busque na palavra, porque ela é a força que vai te fazer caminhar quando tu não tiver ninguém do teu lado. E o diabo chega, conforme nós lemos. A Bíblia diz, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 2, está escrito assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus tinha sido levado ao deserto para ser provado, para depois ser aprovado. Jesus precisava, irmã, passar por isso? Não, mas na palavra precisava estar descrito aqui, para que eu e você entenda que quando nós somos levados ao deserto para sermos provados, nós podemos vencer as dificuldades, porque o Senhor está conosco. E aí a Bíblia diz, estava Jesus no deserto 40 dias e 40 noites, não comeu. Aparentemente ele estava fraco, estava fisicamente, mas espiritualmente não estava. Porque o crente, quando anda com o Senhor, quando ele tem a palavra do Senhor dentro do coração dele, ainda que ele esteja fraco, a palavra vai renovar as suas forças, a palavra vai renovar a sua fé. Ele vai lembrar do que Deus diz a respeito daquela dificuldade, daquela prova que ele está passando. Foi assim com o Senhor Jesus. No versículo 3 diz que o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, preste atenção no que eu vou lhe dizer nesta noite. A maior arma do diabo contra a tua vida é colocar na tua mente dúvidas do que tu és, é colocar na tua mente dúvidas do que Deus tem para a tua vida, é colocar na tua mente dúvidas do teu chamado. Mas eu quero te dizer nesta noite, não permita que a dúvida entre a tua mente e ao teu coração, porque se tu deixares a mente entrar na tua mente a dúvida, tu perderás o foco do que Deus tem para ti. E quando o diabo diz para Jesus: se tu és, o diabo quis colocar dúvida, mas o Senhor Jesus tinha a certeza de que ele era o Filho amado de Deus. E ele responde para o diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Porque o diabo diz: se tu és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus diz, em outras palavras: eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou o Filho do Deus vivo, mas eu quero te dizer, diabo, que não é só de pão que o homem vive, não, é da palavra de Deus que tem que estar dentro do teu coração. Porque a Bíblia diz que a tua boca ela fala do que o teu coração estiver cheio. Se a tua boca tem falado de coisas que não agradam ao Senhor, é porque o teu coração está cheio de coisas que não agradam ao Senhor. Mas se a tua boca tem falado da palavra de Deus, daquilo que Deus é, do que Deus pode fazer, é porque o teu coração está cheio de tudo isso, do que Deus é e do que Ele pode fazer. Porque o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para que ele se preparasse
Se você ler os evangelhos, Mateus, após o capítulo 4 que nós lemos, você vai ver que a partir deste momento, Jesus começa a ensinar. E você encontra nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus todos os ensinamentos de Jesus para a vida do crente. Começa aí o que a Bíblia chama de as bem-aventuranças. Jesus começa a ensinar como é que eu tenho que viver, como é que eu tenho que andar, como é que tem que ser a minha vida, como é que eu devo ser exemplo, porque ele foi preparado nesse deserto durante 40 dias para poder estar cheio de Deus, para poder ir lá e dizer tudo o que Deus tinha para ele dizer. Escute, o deserto que você está passando não é para você morrer, não é para você desistir, não é para você recuar, é tão somente Deus preparando a tua vida para que você faça a obra do jeito que Ele quer que você faça. Amém. Glória a Deus. No versículo 5 do capítulo 4, tem dizendo assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Eu aprendo nesse versículo que eu li, nós não podemos confiar em nossa força. Nós não podemos confiar naquilo que nós temos. Nós não podemos confiar naquilo que é humano. Nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. Jesus sabia, a palavra dizia, verdadeiramente a palavra diz: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, certo? Aí você pode dizer assim: mas Deus disse, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, tu não serás abalado. Verdade, está lá na Bíblia, no Salmo 91, mas lá também está escrito: só aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente pode confiar. Mas não é porque eu confio que eu vou tentar a Deus. Deus vai me livrar, vou descer para esse lugar perigoso, vou subir nesse negócio sem ter nenhuma proteção. Não, nós precisamos fazer a nossa parte, porque a parte de Deus Ele tem feito. Aleluia. Versículo 8. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Irmãos, quantas vezes, depois que nós nos convertemos, o diabo tem lançado bandejas, pratos, coisas que a gente olha, que os olhos enchem, presentes. O diabo tem laçado, tem feito laços para derrubar o crente, oferecendo coisas que não é para o crente. Quantas vezes nós estamos no nosso emprego ou num lugar qualquer e alguém vem nos oferecer coisas que não agradam a Deus? Quantas vezes o inimigo chega com propostas que são propostas indecentes para a vida do crente? Quantas vezes o inimigo quer que nós venhamos a aceitar aquilo que o Senhor não quer que a gente aceite? A proposta do inimigo aqui foi muito boa: eu vou te dar tudo que tu quiser. Ele mostra todas as riquezas. Ele quer que nós venhamos a desviar o fogo daquilo que Deus tem para a gente. Não, eu estou servindo a Deus, eu não tenho isso, não, eu quero isso. Aí o inimigo vem, lança aquela proposta, você acha que aquilo é bom, que é de Deus, e você
primeiro a gente ora, irmãos, para saber se a proposta é de Deus. Porque nem tudo que parece bom, como a proposta do diabo aqui, disse para Jesus, depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Você já imaginou o inimigo olhar para você e te mostrar todas as riquezas e dizer, olha, isso aí eu te dou tudo, desde que você me adore, desde que você se prostre e me adore. Coisa simples, né, irmão? Só uma adoraçãozinha besta, eu vou ganhar toda essa riqueza. Oh, irmãos, não é. O propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida não são riquezas materiais. Deus pode dar? Pode. Ele tem como dar? Tem. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Todo o poder está sob as mãos do Senhor. Salmos 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O mundo e tudo que nele há é de Deus, pertence a Ele. Se Ele quiser te dar um carro novo, Ele pode usar um ímpio lá fora e dizer, eu vou te dar. Ele pode usar até um servo que tenha boa condição de vida e dizer, não, Deus falou comigo que é para eu te dar isso. Ele pode dar. Mas isso não quer dizer que se você receber bens materiais, riquezas, você vai ser feliz. Porque a verdadeira felicidade não está nas riquezas, está em servir ao Senhor, está em conhecer a Deus. E eu conheço a Deus, você conhece a Deus. Irmãos, o diabo, ele é seríssimo em mostrar para a gente aquilo que a gente não tem. Você tem uma casa para morar, mas lhe falta um carro. Aí o diabo faz você olhar o carro que você não tem. Você tem uma roupa para vestir, nova, mas lhe falta um sapato novo. O diabo faz você olhar o que você não tem. Você tem um carro para andar, não é novo, mas você tem. O diabo faz você olhar o carro que você não tem. Ele é esperto nisso. Ele quer que nós, servos do Senhor, comecemos a olhar aquilo que eu ainda não tenho. Porque quando eu olho para aquilo que eu não tenho, veja o que ele disse para o Senhor Jesus: olha os reinos, olha as riquezas, eu te dou. Irmãos, onde foi que Jesus nasceu? No palácio? Como foi que Jesus viveu? Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos onde foi que Jesus nasceu? Numa manjedoura. Um lugar simples. Simples. E o diabo vem e oferece todas as riquezas de todos os reinos. Nem tudo que vem para a tua mão oferecido vem da parte de Deus. Mas eu estou nesse emprego, eu só ganho um salário mínimo. Chegou para me oferecer um salário mínimo e meio, eu vou embora. Não, irmão, olhe primeiro. Olhe para ver se é isso que Deus tem para você. Porque nós costumamos dizer, o dito, né, popular, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Verdadeiramente, irmãos, aquilo que Deus coloca em nossas mãos, Ele multiplica, Ele abençoa, Ele supre as nossas necessidades. Mas aquilo que nós ganhamos, que não vem que Deus some, é como você colocar no saco furado. Você não sabe onde foi parar. Nem todas as propostas que aparentemente são boas para mim e para você verdadeiramente são boas, ou verdadeiramente elas vêm de Deus. Amém? Glória a Deus. Quando nós entendemos, irmãos, qual é o propósito de Deus em nossa vida, quando nós entendemos por que entramos no deserto, nas provas da nossa vida, quando a gente entende o que é que Deus quer nos ensinar, nós somos mais felizes. Quando a gente sabe que é Deus no controle das nossas vidas, nós somos mais felizes. Irmã, e como é que eu sei que o deserto que eu estou passando veio da parte de Deus? Aí eu digo para você: você tem obedecido a palavra do Senhor? Você tem andado conforme a palavra do Senhor diz? Você tem amado o seu próximo, orado pelos seus inimigos, tem perdoado aquele que lhe ofende, aquele que lhe faz mal? Você tem buscado a Deus em oração? Você tem jejuado? Você tem orado? Você tem conversado com Deus? Sua vida é íntegra diante do Senhor? Os teus caminhos são retos diante de Deus? E tu estás no deserto? Então é Deus que quer te aprovar para
poder te usar. Porque Deus só coloca nas mãos de alguém aquilo que você vai saber usar. Se você não sabe dirigir, ninguém vai colocar nas tuas mãos uma carreta. Não vai. Se você não sabe cozinhar, ninguém vai te dar um emprego de cozinheiro. Se você não sabe manusear uma máquina costurando, ninguém vai te contratar para tu ser costureiro. Você precisa aprender. Ele pode até lhe chamar e dizer: não, você sabe costurar, sei não, então vem cá, eu vou lhe ensinar. É Deus dizendo para a gente: vai entrar no deserto, está no deserto, eu estou te ensinando. Ensinando o que, irmãos? A confiar no Deus que você serve. Irmão, você serve a Deus, você serve ao Senhor, então confia nele. Quando a gente lê a palavra, a gente aprende coisas grandiosas. A gente vê coisas que a gente diz: Deus, como pôde? Aí Deus diz: porque o meu servo confiou em mim. Porque você depositou nas mãos do Senhor aquela situação. Você confiou em Deus e Deus cuidou de você. Mas na maioria das vezes, nós não confiamos no Senhor. Nós confiamos em quem diz que vai nos ajudar. Nós confiamos em quem diz que vai nos dar algo. Nós confiamos em quem diz: não, eu vou arrumar um emprego para você. Certo? Confia no Senhor. Coloca a tua confiança no Senhor, porque Ele é aquele que, além de te conhecer, é aquele que supre todas as tuas necessidades. Mesmo no deserto, irmã, mas irmã, você me disse que o deserto não tem água. Verdade. Você me disse que no deserto não tem árvore frutífera. Verdade. Você me disse que o deserto é um lugar de poucas condições de vida. Verdade. E como é que Deus vai nos suprir no deserto? Vou lhe dizer agora. A Bíblia diz que Deus tirou o povo do Egito com mão poderosa. E o povo andou no deserto. E a Bíblia relata, durante 40 anos. 40 anos. A roupa não rasgou. A sandália não se gastou. E o povo passou no deserto. Não tinha água mineral para vender. Não tinha padaria para comprar pão. Não tinha supermercado para comprar feijão. E o povo passou 40 anos no deserto. E todas as vezes que o povo clamava a Deus, Deus mandava providência. E não tinha água, não tinha água. E o que foi que Deus fez? Deus fez, sabe o quê? Olhou para alguém que tinha intimidade com ele, que era Moisés, e disse: Moisés, vai ali, pega o cajado, toca naquela rocha, fere aquela rocha, porque eu vou mandar água. Nós lemos isso, nós aprendemos isso, nós ouvimos isso, nós cremos nisso, mas na hora que nós estamos no deserto, nós esquecemos que o nosso Deus faz sair água da rocha. Aí o povo reclama: não tem carne, não tem carne. A gente não aguenta mais comer o maná, a gente quer comer carne. Aí Deus faz o quê? Sopra o vento e manda codornizes. Tanta, que o povo comeu até saltar pelas narinas, de tanto que comeu. E veio de onde? E quem sabe? Não tinha matadouro, mas eu sei, foi o Deus Todo-Poderoso que mandou. Deus é o Deus que cuida de você até no deserto, porque o deserto das nossas vidas, Deus domina ele, irmãos. Só vai até onde o Senhor permite que vá. E por que eu entro no deserto? Porque Deus quer me usar. Olha, mãe, Deus não pode me usar não, se eu não entrar no deserto. Pode, irmãos. Mas a gente só valoriza as coisas quando elas vêm com muita dificuldade. Quando você trabalha o mês todinho, suado, para receber o seu salário. Chegar no final do mês, você bota o seu salário na sua mão, você sabe quanto ele de costume, sabe? Sabe. Você sabe cuidar dele bem direitinho. Mas quando alguém chega e faz, toma para ti, olha, eu vou te dar esse dinheiro, você gasta ele com tanta facilidade, você nem pensa quanto custou aquele dinheiro. Porque você ganhou, foi fácil demais. E Deus, quando tem coisa para crente, irmãos,
Ele não vai dar para você jogar fora, não. Quantas vezes Deus quer nos usar, mas nós não sabemos nos deixar ser usados por Deus. Primeiro, Deus molda o crente. E Deus molda o crente no deserto, que é para o crente saber valorizar o que Deus tem para a vida dele. Sabe quando é que a gente sabe valorizar a simplicidade da nossa voz? Quando a gente perde ela. Sabe quando é que você vai dar valor às duas pernas que você tem, de forma assim, quando você se sente impossibilitado de usá-las? Quando a gente não sente a impossibilidade, para a gente é normal acordar todo dia, levantar, vestir a roupa, comer, tomar banho, sair, trabalhar, passar o dia, voltar, chegar em casa e reclamar. Mas já imaginou? Se de uma hora para outra você perdesse a força nas suas pernas, o quanto você ia começar a valorizar o valor que as suas pernas têm? Crente só valoriza as coisas, irmãos, quando ele consegue com dificuldade. Deus nos leva para um deserto, para nos preparar para a obra que Ele tem para as nossas vidas. Que é para a gente poder saber valorizar o que Deus tem para nós. Que é para a gente poder saber dar valor ao que o Senhor coloca em nossas mãos. Deus é aquele que controla tudo. Mesmo que você pense que não. Mesmo que você ache que quem está no controle dessa situação é o inimigo. Não, é mentira dele. Quem controla a tua vida é Deus. Você serve a Ele? Então é Ele que controla a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Você crê nele, você o confessou como seu Salvador, então é Ele que controla a tua vida. Não é o inimigo, é Deus. A nossa prova, eu quero te dizer, e aí eu vou ler o versículo 10 e o 11 do texto que nós lemos. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Quando Jesus disse para o inimigo: olha, tu está pensando que tu vai me derrotar? Vai não, porque eu aprendi que o meu Deus e só Ele é digno de adoração. Glória a Deus. Quando você diz para um inimigo: tu está pensando que tu vai me fazer parar? Vai não, porque o meu Deus me chamou para prosseguir. Tu está pensando que tu vai me calar? Vai não, porque o meu Deus chamou para falar e pregar. Tu está pensando que tu vai me fazer recuar? Vai não, porque o meu Deus diz que não se agrada de quem retrocede. E Jesus diz aqui para ele: é só para adorar a Deus. Sai de perto de mim, diabo. E aí a Bíblia diz que quando o Senhor vence esse momento de deserto, o versículo 11 diz assim: então o diabo o deixou. Sabe por que o diabo o deixou? Porque ele sabia que não ia vencer Jesus. Ele teve que sair. O inimigo não pode vencer o crente, porque a palavra do Senhor nos diz que ele não prevalece contra o ungido de Deus. Glória a Deus. E aí a Bíblia aqui relata: e anjos vieram e o serviram. O que é que eu aprendo? Quando eu venço as minhas provas do deserto, quando eu venço as minhas lutas, Deus manda para mim vitória. Deus manda para mim aquilo que eu estou precisando, porque aqui Jesus precisava de alimento. A palavra diz: anjos vieram e o serviram. Eu quero perguntar a você: o que é que você está pedindo a Deus? O que é que você está precisando da parte de Deus? O que é que você está necessitando? Se você passar por essa prova, louvando a Deus, adorando a Deus, resistindo às afrontas, às ciladas do inimigo, o Senhor vai colocar em tuas mãos aquilo que tu tens pedido, aquilo que tu tens necessitado, porque Deus faz muito mais por mim e por você. Glória a Deus. E depois que o Senhor colocar em tuas mãos aquilo que tu necessita, aquilo que tu precisas, Deus vai te usar de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa, porque você, ao passar por esse deserto, você vai estar pronto para exercer, para usar todos os dons que Deus tem para dar à sua vida.
Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer ao Senhor